Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Continuação da leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 57. O nascimento de João Batista. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. Porque você que ouviu a leitura, o início do capítulo 1, quando o anjo veio falar com o sacerdote Zacarias que Isabel, sua mulher, ia ter um filho e ia dar à luz a uma criança, o sacerdote duvidou e no mesmo instante ele ficou mudo. Então, durante todo o tempo da gravidez de Isabel, Zacarias não pôde dizer uma palavrinha sequer, porque Deus não permitiu pela sua incredulidade. Agora nasce a criança e todos querem saber qual o nome que ele queria dar à criança. E o anjo havia falado para ele que o nome da criança seria João. No capítulo 1, versículo 13, diz assim: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então, esta gravação já está no capítulo 1. E ele duvidou e ele ficou mudo. Então, por isso, agora ele não pode falar o nome da criança, mas ele pediu uma tabuinha para ele escrever que o nome seria João, porque é o nome que o anjo havia dado para ele. Continuando. Versículo 61 do capítulo 1. E disseram-lhe, vou repetir, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. Então foi a punição que Deus deu a Zacarias, mas quando a criança já estava com 8 dias de nascido, então Deus permitiu que ele falasse. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que a ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. O cântico de Zacarias. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto, e no juramento que jurou a Abraão nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor,
a preparar o seu caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte. Vou ler novamente o versículo 79. Para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Capítulo 2. O nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém. Eu li até o versículo 20 do capítulo 2 do livro do Evangelho segundo Lucas. Na próxima gravação você estará ouvindo a continuação do capítulo 2, a partir do versículo 21. Eu gosto assim de explicar para que você não perca a sequência da leitura do livro que você está ouvindo. Eu desejo que você continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Eu quero abençoar a sua vida, que você consiga realizar o seu desejo. A Bíblia diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração.
Salmo 37, versículo 4. Deus te abençoe.